À medida que entramos em 2026, vai esquentar essa corrida do Oscar aí, hein? O Brasil está lá com o Agente Secreto. E nesse vídeo, eu e Marcelo Forlani aqui, a gente vai tentar debater os méritos, os prós e os contras do Agente Secreto versus o Ainda Estou Aqui, que afinal de contas são os dois filmes aí, ó, um na sequência do outro, batendo ponto na premiação da Academia. Pois é, ainda estamos aqui falando do Ainda Estou Aqui porque o filme realmente ganhou o Oscar e merece toda essa discussão que ele ainda gera até hoje. E aí a pergunta é essa, né? Será que o Agente Secreto vai fazer igual? Será que ele vai ter um bi no Oscar aí ou não? Olha só, interessante, hein? Os americanos abraçaram o Agente Secreto de um jeito que eu acho surpreendente, porque o filme tá em todas, assim, né? Tipo, pelo menos nas premiações de crítico, e eu acho que é um filme que ele tende a agradar mais a crítica do que o grande público, não é aquele filme emocionalmente forte e arrebatador do jeito que é o Ainda Estou Aqui. E ele está sendo abraçado por todo mundo da crítica. O Kleber Mendonça Filho era crítico de cinema antes de se tornar cineasta, sempre frequentou Cannes, então assim, ele tem entrada e tem muito bom trânsito junto com críticos, então acho que tem uma coisa que explica aí realmente o fato do filme ter sido abraçado por todo mundo. Mas são dois filmes bem diferentes, apesar de falarem de ditadura, né? Filmes bem diferentes e em contextos muito diferentes também, né? Vamos lembrar. Se ano passado o Ainda Estou Aqui ganhou o prêmio de melhor filme estrangeiro, melhor filme em língua não inglesa, esse ano o percurso é um pouco mais diferente, porque a gente tem o Não Foi Apenas um Acidente e o Sentimental Value, né? São dois filmes que têm mais força do que o Agente Secreto como filme. Até porque ainda tem isso que o Hessel falou. O Agente Secreto, ele não é um filme tão fácil de ser assimilado como era, fácil assim, entre aspas, tá? Exato. Em relação ao Agente Secreto, em relação ao Ainda Estou Aqui, que ele é um filme mais linear. O Agente Secreto, ele é uma narração, cara, é tipo um floquinho de neve, ele vai pra vários caminhos, assim, você não sabe pra onde que ele vai. E essa é a graça dele. Essa é a graça dele, eu acho que é um dos motivos do filme estar encantando muita gente. Tem gente que encara isso e fala, cara, esse filme ele tá tirando pra todo lado, ele não sabe direito assentar nenhum desses temas. Beleza, aceito esse argumento. Discordo, eu acho que é um filme que ele meio que vai num ritmo meio de memória. E a memória, ela permite que você vá para todos os cantos, entendeu? Porque a memória depende muito um gatilho, uma faísca de alguma coisa. Eu acho muito interessante o filme se construir em torno disso. Mas, de novo, é difícil de você juntar uma população do país inteiro em torno de um filme que é um filme meio solto, assim, sabe? No caso do Ainda Estou Aqui, ele tem a marca do Walter Salles. Walter Salles é um cineasta muito do emocional e muito de uma coisa, inclusive, apaziguadora, no sentido de, olha, temos aqui uma história muito melodramática e ele trabalha com códigos de melodrama o tempo inteiro. E a gente vai acompanhar o ponto de vista dessa mulher que perde o marido do começo ao fim. Então, assim, é muito emocional sempre, o tempo inteiro. No caso do Agente Secreto, você tem esse protagonista que é uma figura misteriosa, porque durante boa parte do filme você não sabe direito quem é ele, qual é a história dele, que memória que ele está carregando e quais são as suas intenções. Então, assim... E aí, mesmo assim, o filme também larga ele um momento e fala, olha, vamos acompanhar aqui a história da perna cabeluda, vamos acompanhar a história do nazista, vamos para todos os lados. E o filme ele não tem esse compromisso de ser melodramático do mesmo jeito que o Walter Salles tem com seus filmes. Em relação a isso, eu acho que a diferença fundamental é essa. Mas assim, eu acho que de resto, eu prefiro o Agente Secreto em todos os quesitos. Eu acho que você lidando com a memória da ditadura, eu acho que é um filme mais forte. Lidando com códigos de cinema de gênero, eu acho que é mais forte também. Como narrativa, é mais forte. Então, assim, eu sinto que ele é melhor nos quesitos, embora ele não tenha esse compromisso de ser uma narrativa muito linear e muito emocional. É engraçado, nós estávamos falando de memórias, e é bem isso, né? O Agente Secreto, ele é uma memória, mas ele é uma cicatriz. É aquela memória que... Desculpa, o Ainda Estou Aqui, ele é uma cicatriz. Você olha pra ela e você sabe o que é aquilo ali, que tá no seu braço, tá na sua pele. Exato. O tempo todo, ele é muito visível. Já o Agente Secreto, ele é uma memória, cara, que tá aqui na sua cabeça. Então, às vezes, tipo, ela se confunde com outras coisas. E essa é realmente a graça dele. E acrescentando ao que você falou, eu gosto muito da atuação do Wagner. Eu acho que, assim... Entre as categorias que eles estão colocando aí, onde o Agente Secreto pode aparecer, né, que é filme estrangeiro, ator, atriz coadjuvante, seria uma surpresa.
mas pode acontecer para Dona Sebastiana. Roteiro, direção, lembrando, né, que o Kleber ganhou justamente direção lá em Cannes, e até filme principal, levando em consideração que são 10 filmes que são indicados. Eu acho que, assim, desses 6, a chance maior de vitória no Oscar desse ano não é para filme estrangeiro, como aconteceu no passado com Ainda Estou Aqui, e também não é para filme principal, mas é com o Wagner ganhando em melhor ator. Isso pode ser muito surpreendente. Eu acho que ele tem mais chance de ganhar do que a Fernanda Torres tinha chance de ganhar no Oscar passado, porque a Demi Moore chegou muito forte, a Mackie Madison meio que roubou a cena e tal, mas é isso. A Fernanda ali ficou meio que na terceira posição na preferência. Nesse caso, eu acho que o páreo é entre o Wagner e o Timothée Chalamet, porque muita gente elogiando... DiCaprio correndo por fora. DiCaprio correndo por fora, mas assim, tem atuações boas esse ano. A gente viu o filme do Paul Mescal, aí o Hamnet e a participação dele também tem a sua força. Mas assim, o fato do Wagner estar fazendo um personagem em 3 registros diferentes, o filho do Marcelo, né? Tipo, o Marcelo na sua juventude, no flashback explicando o passado dele, e também no presente dele ser o agente secreto, entre aspas. E muitos registros diferentes num filme só. Então, assim, é um tour de force, né? Tipo, é o cara que vai estar carregando o filme mesmo, assim. E do mesmo jeito que a Fernanda carregou o filme, né? No Ainda Estou Aqui. Mas nesse caso, parece que ele está chegando com mais força no Oscar. Sinto que é o filme mais robusto em comparação com Ainda Estou Aqui, no sentido de você está fazendo um filme que se propõe ser filme de gênero, né? Tipo, no caso do filme do Walter Salles, ele começa com aquela coisa da casa sob ataque, né? Então, assim, é como se fosse meio um filme do Roman Polanski / filme do John Carpenter, em que essa casa super solar de repente vira uma casa escura porque o mal entrou na casa. Então poderia ser um filme de gênero, mas aí ele vai para aquela coisa naturalista que o Walter Salles sempre faz. No caso do Agente Secreto, ele tá brincando de ser um thriller de paranoia e de perseguição o tempo todo, e ele fica o tempo todo negociando com o gênero, né? Isso vai do começo ao fim. Eu acho que ele tem mais força quando chega no final, que é aquela coisa da correria, perseguição. No Ainda Estou Aqui, ele vai meio que tipo, perdendo sua força dramática ao longo do tempo. Assim. Uma perseguição a pé, né? Diga-se de Perseguição a passagem, pé, é assim, maravilhosa. Uma baita perseguição, entendeu? Eu acho que o Kleber ele joga com o cinema de gênero de um jeito mais legal e mais interessado. O Walter Salles não está tão interessado no cinema de gênero, ele está mais interessado no emocional daquela história. E ele é sempre um grande contemporizador. Então, assim, ele vai lidar com a ditadura, mas ele vai lidar com a ditadura em retrospecto, né? Essa coisa da cicatriz que você falou. Você sabe que aquela cicatriz está ali, você olha e você vê. Então ele está sempre apaziguando. Tem a hora que o militar ele está na base e fala: olha, não concordo com isso, tá? Que estão fazendo com você. É sempre o apaziguador. Né? Como se aquela cicatriz estivesse lá e você só precisa dizer, olha, tá tudo bem, aceito essa cicatriz. Ou então, vou tentar entender o passado dessa cicatriz. O Kleber parece que ele está num passo além. Ele está falando, a gente não vai conseguir ver essa cicatriz se ninguém pensar e falar sobre ela. É por isso que é um filme sobre memória muito importante num país sem memória. Então eu acho que ele faz um filme mais forte também em relação à ditadura. Eu gosto, é o que você falou, eu também gosto mais do Agente Secreto do que eu gostava do que eu gosto, né? Do Ainda Estou Aqui, mas é isso, eu acho que ele tem menos chance de ganhar esse ano do que o Agente Secreto teve. Exato. O Ainda Estou Aqui teve ano passado. Então é isso, né? Eu acho que são 4 categorias aí que pode. Eu acho que Tânia Maria, no fim das contas, não vai emplacar, mas estamos na torcida aqui, né? Cara, mas é coadjuvante, assim, pode ter surpresas ali. Pode ser. Eu acho que direção, eu acho que o Kleber, apesar dele ter ganhado o Cannes, eu acho que ele tá meio fora, né, dos 5 indicados ali, que, pô, a gente tem esse ano Paul Thomas Anderson, a Chloe Zhao. Pode ter o Josh Safdie também, pode entrar. Acho que o Josh Safdie com certeza deve entrar também. Joaquin Trier, porque o valor sentimental chega muito forte também. Então, assim, eu acho que pro Kleber talvez não dê. Talvez dê pro Kleber no roteiro. Roteiro eu acho que, tipo, tá encantando também as pessoas o fato de ser um filme muito mágico, no sentido de ele atacar muitas coisas e ser muito de ilusão de coisas. Então pode ser interessante. E roteiro ainda tem a vantagem que são 2 categorias, né? Originais e adaptados. Exato. Então, tipo, são 10 indicados que vão ali. Eu acho que sim, tem chance de entrar. Mas, de novo, entrar na lista de indicados. A gente não tá falando de ganhar. Eu acho que você concorda que a grande chance de ganhar esse ano é com Wagner? Você acha que tem alguma outra chance? Não, acho que é com Wagner. Acho que é com Wagner. Acho que é com Wagner mais até do que
de filme estrangeiro, mas assim, cara, tipo, tá muito aberto. O filme tá sendo muito bem recebido. Muito bem falado. Muita gente comentando o figurino é primoroso, Sim. muita gente comentando o desenho de produção, porque realmente o filme transporta você para uma época e essa coisa da memória, a memória ela volta e fica muito rica com a reconstituição de época. Então, assim, desenho de produção pode entrar também, fotografia pode entrar, figurino pode entrar. Tipo, tá muito aberto. E ainda tem a vantagem de que, cara, o Brasil tá na moda. Tipo, você teletransportado para um Brasil ali dos anos 70, no meio daquele carnaval, cara, tipo, não é fácil o que ele fez ali. E sim, você é jogado lá dentro. Dali com purpurina, com suor das ruas de Recife e tudo mais. Eu acho que os dois filmes, assim, a gente está sendo muito bem representado no Oscar nesses dois anos, porque são dois filmes que têm realmente valor de produção tá impresso na tela. No caso do filme do Walter Salles, uma vantagem também dos trabalhos dele é, cara, ele tem todos os recursos para trabalhar com os melhores profissionais. Então, assim, tipo, fotografia muito boa, iluminação foda, trilha sonora foda, o cara vai montar o filme e revelar os negativos dele, ele filma em 35mm, ele vai revelar o negativo na França. Então, assim, esteticamente, o filme ele tem um valor muito de primor mesmo, assim. E não é diferente com o Agente Secreto. Então, categorias técnicas, muita gente olhando, falando, cara, esse filme tem muito primor e muito mérito aqui também. Então, assim, a gente não tem poucas chances no Oscar, mas, de novo, são dois filmes que meio que oferecem coisas distintas sobre o mesmo assunto. Eu acho legal que a gente tenha filmes diferentes em relação a isso. E lembrando, né, que a gente teve aí recentemente as indicações para o Globo de Ouro e foi o filme que mais teve indicações, filme brasileiro que mais teve indicações. Então, quer dizer, a gente tem essa expectativa. É lógico que, de novo, trazendo o ponto de que Globo de Ouro é uma coisa, Oscar é outra, são dois júris completamente diferentes. O Globo de Ouro são os jornalistas que estão, jornalistas internacionais que estão cobrindo Hollywood, e a academia, né, o Oscar, são as pessoas que fazem Hollywood, que fazem o cinema, né, os diretores, os cineastas, os montadores, etc, etc, etc. Então, quer dizer, são dois júris diferentes, mas, no fim das contas, são os mesmos filmes que estão ali sendo votados. É isso aí. Na época do Ainda Estou Aqui, a Sony Pictures, que sempre faz uma campanha muito forte em Oscar, fez a campanha do filme do Walter Salles, dessa vez a Neon, que tinha ganhado o Oscar com a Nora. Então, assim, tipo, também em relação à representação americana, dois filmes que estão muito bem servidos. Então, acho que nisso aí, ó, fica com a sua torcida aí, vamos até o final, porque esse filme ele vai fazer bonito no Oscar, sim. Por mais, assim, o filme tá chegando, ele chegou já, né? 1 milhão de espectadores no Brasil, Sim. O brasileiro tá abraçando e tal. Eu sinto que a resposta nas redes não é tão forte quanto era na época do Ainda Estou Aqui, porque, de novo, né? Não é um filme tão... ele é emocional de um jeito diferente. Então eu acho que não vai ser uma unanimidade, assim. Você entra online, tem gente que critica, tem gente que ama e tal. Eu gosto quando o filme também ele é recebido de maneiras muito diferentes. Porque mostra que é um filme vivo, entendeu? É um filme vivo em relação às suas ideias, em relação à execução, em relação ao potencial que ele tem para crescer e de debates e tal. Eu acho mais legal também quando o filme ele respira, assim, sabe? Então, em relação a isso, vai ser legal acompanhar também. E assim, uma experiência pessoal minha é que na segunda vez que eu fui assistir, eu gostei muito mais. A primeira vez que eu saí, falei, será que eu gostei? Será que eu não gostei? Gostei disso, mas não gostei daquilo. Cara, a segunda vez o filme cresceu muito em mim. Então, quer dizer, eu deixo também esse convite pra galera assistir de novo. Porra, já quero ver de novo, quero muito ver de novo. Mas é isso, até lá a gente vai falar muito de Agente Secreto, vem com a gente, 2026 promete muito pro cinema brasileiro. Vamos acompanhar. Valeu!